vocês optaram por um modelo de PPP e não uma concessão tradicional e por usar o Acordo de Mariana para viabilizar esse projeto também, por favor? Bom, primeiro eu quero falar da importância desse projeto. Nós estamos falando de uma região que sempre teve dificuldades em termos de transporte. Qualquer pessoa que sai de Belo Horizonte, vai a Ouro Preto, Mariana, sabe que vai enfrentar trânsito lento, trânsito pesado, muitas curvas, uma viagem que, se tudo der certo, não tiver nenhum imprevisto, vai levar aí 2 horas, 2 horas e meia. E é uma região com potencial turístico enorme, uma região que tem na atividade de mineração ainda um grande tempo pela frente e que está agora recebendo a devida reparação referente à tragédia de Mariana. Como o vice-governador disse, ocorreu há exatos 10 anos atrás. E o que nós queremos é essa reparação que levou tanto tempo, que seja a mais justa possível. No nosso governo, viabilizamos, e o modelo adotado, o secretário de Infraestrutura pode dar aqui detalhes, é porque é o melhor para o mineiro, não é isso, secretário? Sem sombra de dúvida, nós estamos falando aqui, pessoal, de um investimento de cerca de 6 bilhões de reais em 190 quilômetros, são 3 corredores principais, a BR-356, que será toda ela duplicada de Nova Lima até Mariana, a MG-262 e a MG-329. Então, esses vão beneficiar diretamente 11 municípios, e milhares de mineiros, dado todo o potencial econômico e social do trecho. Nós estamos falando aqui de um projeto de PPP, que contou com o aporte de 2 bilhões, oriundo do Acordo de Reparação de Mariana, para viabilizar o modelo. Teremos 4 praças de pedágio. Os próximos passos agora, com o leilão de hoje, a gente espera assinar o contrato até o final do ano e já no ano que vem dar início às melhorias no trecho. Só para acrescentar, o modelo de PPP foi escolhido exatamente porque nós estamos falando de aporte. São 2 bilhões de reais que poderiam ser aportados, mas economizamos, graças ao leilão de hoje, ao sucesso do leilão, 250 bilhões de reais para os mineiros, que vão poder ser utilizados em outros investimentos também na reparação do desastre de Mariana. Então é um modelo de sucesso que só é viável para aquela região onde os investimentos são muito grandes, porque é um modelo de PPP com aporte, nesse caso, depois do leilão, de 1 bilhão 690 milhões de reais, com uma economia de 250 milhões de reais para uso em outros projetos dentro da bacia do Rio Doce. Não, vamos lembrar, gente, nós estamos falando de uma PPP. Não há aplicação de recurso, o lance não é de aplicação, é de desconto do dinheiro que nós vamos entregar. Então, nós vamos entregar para investimentos 250 milhões a menos do que nós estávamos dispostos a entregar. Então, nós vamos economizar esse dinheiro. O dinheiro que nós vamos entregar vai ter que ser integralmente 1 bilhão e 700 milhões de reais e integralmente investido em infraestrutura. Aliás, além desse, mais 3 bilhões e meio de reais também vão ter de ser investidos pelo parceiro privado. O CAPEX privado é de 5 bilhões de reais, do qual nós estamos colocando 1,7 bilhão. E os 250 milhões de reais de desconto, eles não vão para o privado e ficam então conosco para serem investidos em outras obras dentro da bacia do Rio Doce. Governador, se você falasse, por gentileza, a importância dessa obra, a gente sabe que Ouro Preto, mas tem cidades históricas mundialmente reconhecidas, e tinha esse gargalo que era uma rodovia de pista simples. Se você pegasse uma carreta ali, tinha certos problemas para chegar até Ouro Preto e Mariana. A importância dos mineiros, claro, mas para turistas, para alavancar o turismo nessa região, oferecer uma cidade de boa qualidade. Sim. Essa região já é atualmente uma região turística, mas todos sabem que muitas pessoas que vão a Belo Horizonte acabam desistindo de visitar Ouro Preto e Mariana exatamente devido à dificuldade de se chegar lá. Uma viagem que deve ser reduzida em cerca de 1 hora com esse projeto. Deve cair aí das suas 2 horas e meia do centro de Belo Horizonte até lá, para cerca de 1 hora e meia. E com muito mais conforto, com muito mais segurança,
e isso, com toda certeza, vai provocar um aumento de fluxo de turistas a essa região histórica de Minas Gerais, que, vamos dizer, já tem avançado. Tivemos recentemente a inauguração de um grande resort lá, que inclusive eu fui na cidade de Ouro Preto, e mais investimentos serão atraídos. E eu ainda saliento que teremos, todo um complexo turístico, porque está previsto também a duplicação Belo Horizonte-Brumadinho, aonde está o Museu do Inhotim e o Memorial de Brumadinho, que são duas grandes atrações. Tudo isso naquela mesma região, então nós vamos ter um avanço significativo no turismo na região central de Minas Gerais. E como o vice-governador disse, essa Rota da Liberdade é emblemática, está ligando a antiga capital à nova capital de Minas Gerais. Governador, qual que é a agenda prioritária a partir de agora com relação a PPPs, concessões e também privatizações do governo do Estado? Bom, nós temos aí muitos projetos, o secretário de Infraestrutura está aí mais a par do cronograma, dos detalhes. O que nós temos agora pela frente, secretário? Perfeito. Amanhã estaremos aqui novamente na B3, para a PPP do Complexo Hope, um complexo hospitalar de mais de 2 bilhões de reais de investimentos. Então teremos um leilão também amanhã aqui na B3. Estamos hoje com a consulta pública do complexo de travessias de balsa na região do Lago de Furnas e também da construção de uma ponte Cássia a Delfinópolis, também por meio de um arranjo de PPP. Estamos também dentro da infraestrutura social com uma consulta pública aberta desde a semana passada de uma PPP para manutenção e operação de escolas também. Então o Estado tem avançado muito nessa agenda. Jequitinhonha. Jequitinhonha, o projeto de Água dos Vales também de saneamento. Temos a previsão também de abrir uma nova consulta pública também de um novo lote rodoviário. Então temos uma carteira robusta, temos hoje, com muito orgulho, um dos maiores programas de concessões e parcerias do Brasil. Temos pressa, como o governador, o vice-governador colocaram agora há pouco, muitos projetos para a gente levar a leilão ainda nessa gestão. Qual que é a expectativa de privatização da Copasa e qual que seria o melhor modelo na visão de vocês para essa privatização? Copasa está tramitando numa boa velocidade dentro da Assembleia Legislativa, a gente conseguiu vencer a discussão dentro da CCJ, esperamos que a comissão especial seja instalada na semana que vem e que a gente possa, dentro de 30 dias, ter os projetos, inclusive o projeto de lei, apreciados dentro da Assembleia. A privatização da Copasa ela tem dois fatores muito importantes para nós. O primeiro é viabilizar a aceleração do processo de universalização do saneamento nas 600 cidades atendidas pela Copasa no estado de Minas Gerais. Mas, além disso, nos dá os recursos necessários para os investimentos em infraestrutura que são obrigatórios dentro da estrutura do Propag. Nós estamos falando de investimentos de mais de 1,2 bilhão de reais por ano a partir do ano que vem, que são obrigatórios por conta da nossa adesão ao Propag. Mas falando de Copasa, o modelo, a gente ainda está por decidir se nós vamos fazer um modelo de follow-on, se vamos fazer a captação de um parceiro estratégico ou se vamos fazer um M&A. Essa discussão é para depois que a gente encerrar a discussão dentro da Assembleia nos próximos 30 dias. Mas eu só chamo a atenção que a privatização da Copasa se soma à PPP do Jequitinhonha, que deve ser lançada em novembro, leilão final do ano ou início do ano que vem, e a estruturação que está sendo feita pelo Banco Mundial e pelo IFC do lote Rio Doce de concessão de saneamento, mais de 200 municípios, com um aporte de 7 bilhões de reais, vai ser o maior aporte em infraestrutura de saneamento já feito na história do Brasil, numa única operação, também resultante deste mesmo acordo de repactuação de Mariana que a gente está comemorando aqui hoje no primeiro leilão. E CEMIG, como é que está? Porque está travada desde o primeiro governo e não andou, e aí falou-se em federalização, privatização, como é que está isso? Não há discussão sobre CEMIG enquanto nós estivermos discutindo Copasa. Então, Copasa é a nossa prioridade nesse momento, prioridade definida pela Assembleia Legislativa. Nós podemos voltar a esse tema depois da discussão de Copasa estar encerrada. Quanto que fica em caixa agora do governo com relação aos recursos da reparação? Vocês vão usar parte disso nesse contrato leiloado hoje, né? Quanto que resta? Rogério, vamos lembrar que nós estamos falando de um desencaixe ao longo de 20 anos. Então, nós não temos... Você vai dar quanto sobra no caixa hoje? Não, nem um centavo, porque a gente gasta todo o dinheiro da parcela da repactuação na medida que ele cai. O que nós temos é uma carteira de projetos que dura 20 anos. Nós temos projetos estruturantes muito pesados no começo, como é o caso desse leilão e o leilão do saneamento, mas além disso temos mais de 300 milhões de reais sendo investidos
esse ano em obras de infraestrutura na região do Rio Doce, para o ano que vem mais 250 milhões de obras de infraestrutura, temos obras sendo feitas para os bombeiros na própria cidade de Brumadinho, no próprio entorno do Rio Doce, temos obras da SEMAD sendo feitas para a recuperação de fauna, temos plantio de árvores sendo licitados no começo do ano que vem para toda a calha. Então, os grandes projetos são esses que nós estamos tratando aqui, saneamento e infraestrutura rodoviária. Mas nós temos uma série de projetos menores, da casa de algumas dezenas de milhões de reais, que já estão acontecendo ao longo da calha e que vão durar 20 anos. Governador, por gentileza, sobre o HOPE, a expectativa do leilão de amanhã e o impacto que o senhor espera que esse hospital, esse conjunto integrado, cause, porque a gente sabe que vai ter uma mudança drástica, vários hospitais vão se integrar a essa unidade. Sim. Vai ser uma revolução na saúde de Minas Gerais. Eu falo que os próximos governadores de Minas estarão inaugurando grandes projetos que nós estamos lançando a semente agora. Eu que recebi um grande cemitério de obras abandonadas, inacabadas, vandalizadas, vou passar para o meu sucessor um canteiro de obras em andamento e com recurso reservado para a conclusão, o que é mais importante. E o HOPE está dentro do contexto de nós fazermos essa revolução na saúde que inclui os hospitais regionais. Vamos inaugurar ainda esse ano o maior hospital SUS do interior de Minas, com 432 leitos em Teófilo Otoni. Além dele, Governador Valadares, Divinópolis, Sete Lagoas, Conselheiro Lafayette. Tudo isso, junto com o HOPE, vai fazer com que a saúde em Minas tenha um salto gigantesco. Hoje, Belo Horizonte vive sobrecarregada, recebendo pacientes do interior do estado. E lembrando que todos esses outros hospitais, excluindo o HOPE, estão no interior. Então, Belo Horizonte vai ser duplamente beneficiada. Deixará de receber pacientes do interior e terá ainda um novo hospital enorme. Com quantos leitos? Quase 550, eu ia dizer, mais de 500 leitos. Mais de 500 leitos, exato. Quer completar, secretário? Não, vou falar que a expectativa, nós estamos falando, o HOPE maior PPP hospitalar do Brasil, né, 2 bilhões de reais de investimento, mais de 500 leitos. Importante destacar também, né, que a gente vai ter 4 hospitais, nenhum hospital será fechado antes que tenha já o hospital totalmente moderno entregue à população. Então isso vai contribuir sobremaneira para a transformação da saúde da região metropolitana de Belo Horizonte. A expectativa para o leilão de manhã é a melhor possível. Vamos ter um leilão também bastante competitivo, né, e com bons parceiros aí para avançar com essa entrega tão importante para o nosso estado. Secretário, só um ponto sobre essa questão da transferência dos hospitais. Tem uma crítica lá na Assembleia de que vai ter um fechamento dos hospitais, vai prejudicar os hospitais na região onde estão instalados durante esse processo. O senhor responder isso? De maneira muito clara, né? Não vai ter nenhum fechamento de hospital sem que o HOPE esteja em plena operação. Então não há que se falar em nenhum fechamento de hospital até que todo o complexo seja entregue. Naturalmente, um hospital dessa magnitude, ele vai ser entregue faseado, né? Então você vai casar esse faseamento, né, com essa transferência das infraestruturas atuais para o novo hospital. Mas não há que se falar, em hipótese alguma, de fechamento de hospital antes que essa infraestrutura esteja totalmente entregue à população. Quero só chamar a atenção só para um fato importante. O governador vai entregar um estado com mais de 2.000 leitos a mais do que nós recebemos. E como ele disse, nós estamos falando de uma expansão muito grande de leitos no interior e também de expansão na capital com a abertura do HOPE. Então, assim, a população tem que ficar muito tranquila com relação a isso. Nós estamos falando de ampliação e modernização da estrutura toda de saúde do estado. Governador, uma última questão, se puder comentar como é que está a articulação para a presidência, para as eleições do ano que vem, já que o Bolsonaro agora está condenado, se o nome emerge aí, também se já fez sinalizações para o Caiado, e por fim, se tu puder também comentar a Operação Rejeito da Polícia Federal em sede do governo. Bom, sou pré-candidato, isso já está definido, iremos até o final, a direita terá alguns candidatos, cada um estará fazendo o seu trabalho, e certamente estaremos juntos no segundo turno, apoiando aquele que for do primeiro para o segundo turno. O cenário é esse, dificilmente mudará. E temos, né, hoje eu falo que uma proposta diferente, porque nós assumimos um estado arruinado pelo PT, e o Brasil está sendo arruinado pelo PT hoje. Conseguimos resgatar Minas Gerais, então nós já sabemos aí esse árduo caminho como funciona.
E com relação à operação de ontem, nós estamos dando todo o apoio às investigações. Já havia suspeita por parte da Controladoria Geral do Estado, que já estava fazendo diversas averiguações, e eu espero que haja uma punição exemplar para aqueles que realmente estejam envolvidos em qualquer ato ilegal. É um absurdo usar a estrutura do Estado em benefício pessoal para poder ter algum tipo de ganho financeiro, algo que eu pessoalmente abomino e combato arduamente. Uma das bandeiras do meu governo é combater a corrupção e sabemos que aquilo que aconteceu foi rigorosamente apurado. Governador, ontem o Tarcísio disse que não vai concorrer à presidência, falou assertivamente num evento aqui em Araçatuba. O seu nome ganha força depois do Tarcísio dizendo que vai ser Vamos encerrar depois dessa, por favor. Isso, temos um caminho muito longo pela frente, nós estamos falando aí de 13 meses e eu estou muito acostumado a comer poeira, é só olhar 2018, né? Nós ficamos 95% atrás e na última volta nós mudamos o cenário, então isso para mim não é novidade não.